E voltamos a ter brigas na família Bolsonaro. E olha, brigas aí no bolsonarismo também, envolvendo o Nicolas Ferreira, envolvendo outros aí da família Bolsonaro, por conta da convenção que foi no sábado. Aí você pode falar, mas Thiago, a convenção do PL, aquele evento fracassado do Flávio, foi no sábado. Estão brigando até agora? Estão brigando até agora. E aí, depois do sábado, aconteceram mais coisas. Olha só. Vamos lembrar, na semana passada, o Flávio Bolsonaro fez um vídeo se humilhando para Michelle Bolsonaro e pedindo desculpas a ela. Aí a Michelle Bolsonaro, eu não cheguei a mostrar aqui, ela fez um vídeo dizendo que aceitava as desculpas, estamos juntos, mas ela não citava o nome do Flávio Bolsonaro. Depois, na convenção do PL, ela apareceu por vídeo, também falando que, olha, temos que resgatar o Brasil, e só cita o nome Flávio uma vez. Muita gente falou, tá, mas pelo menos apareceu, citou o nome dele e tal, não estando xingando ele igual estava antes, tá bom, né? Só que a coisa piorou. Por quê? Porque vazou lá no bolsonarismo, como uma bomba, um print que eu vou te mostrar aqui, de uma tela do WhatsApp de um jornalista do Brasil 247. E aí, nesse print, tem uma conversa dele com um assessor da Michelle Bolsonaro. Você fala, tá, então tem um jornalista do 247, esse aqui é o print do WhatsApp do jornalista do 247, e no meio das conversas dele, tem aqui André Costa Ascom Michelle Bolsonaro. E aí tem uma mensagem que ele manda para o André Costa, dizendo, um assessor da Michelle Bolsonaro, que já detonou o Flávio Bolsonaro várias vezes, dizendo: será um prazer receber os materiais de sua lista de transmissão e conhecê-lo. E aí não dá para ver o resto da mensagem, né? Porque tá só aquilo. Tá. Os bolsonaristas passaram a atacar a Michelle Bolsonaro, atacar o assessor da Michelle Bolsonaro. O Alan dos Santos já fez textão, o Figueiredo já fez textão, os filhos do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro já tá ele reposta, mas ele não fala nada. Aí o Paulo Figueiredo colocou ali, escreveram uma matéria enorme num site bolsonarista aí ligado ao Gabinete do Ódio, matéria enorme aí detonando o assessor da Michelle Bolsonaro e a Michelle, olha o tamanho da matéria, detonando os dois, você vê, caramba, mega investigação aí deles para falar que, olha, a Michelle tá traindo o Flávio, tá dando ruim e tal, e que o principal aí já começaram a ligar, e tem a principal indício é que, olha, o maior aliado da Michelle hoje é o Nicolas, e o Nicolas Ferreira, na convenção do PL, ele tentou humilhar o Flávio Bolsonaro. Vamos lembrar, eu falei aqui no vídeo sobre a convenção do PL que o Nicolas não foi. Ele não foi alegando mau tempo. E aí gravou um vídeo num solaço. Aí ele falou que não poderia, por mau tempo, o avião dele, o jatinho particular de algum bandido, né? Ele adora voar em jatinho particular de bandido, o Nicolas. Já voou no do Vorcário várias vezes. Aí ele falou que o avião dele não poderia pousar em São Paulo por mau tempo. Só que em nenhum momento do sábado, pousos em São Paulo foram suspensos em nenhum dos aeroportos por mau tempo. E aí no vídeo em que o Nicolas apareceu, o que disse o Nicolas? Vamos lá. Jair Bolsonaro, que está preso não por corrupção, não por rachadinha, não por nada além de uma perseguição que ele está sofrendo. Nosso líder nosso único líder, ou seja, o líder não é o Flávio, tá? Que é a campanha. Porque falar, nosso líder é Jair Bolsonaro, não sei o quê. Mano, ele teve que falar, nosso único líder. Flávio não é. Está preso não por corrupção, não por rachadinha. Pô, tinha que citar rachadinha. De tanta coisa que não por corrupção, não por roubo, não. Ele tinha que citar o esquema que ficou conhecido como o esquema do Flávio Bolsonaro. Você fala de esquema de rachadinha, o primeiro nome que vem à cabeça de qualquer um é quem? Flávio Bolsonaro. Foi comprovado que ele fez um esquema de rachadinha para roubar dinheiro público. Foi comprovado que ele roubou mais de 8 milhões de reais por esse esquema, tá? O Ministério Público do Rio de Janeiro conseguiu todas as provas e fez até a denúncia. Depois, o Flávio Bolsonaro, até um áudio foi gravado pelo Ramagem, em que ficou ali também comprovado que o Bolsonaro escalou lá os diretores da Receita Federal para acabar com a investigação por outro lado. No áudio, a advogada do Flávio falava, olha, no mérito da questão não tem como salvar o Flávio. Tem que anular as provas, tem que ir por outro lado aí. Ou seja, não tem como salvar o Flávio no mérito que é falar que ele não cometeu crime, que cometeu. Então, melhor anular as provas, que aí, ó, as provas não valendo, importa o crime, né? E foi o que fizeram. Aí o Nicolas vai lá e cita isso. Você fala, pô, tá ruim, tá ruim. Já é uma convenção esvaziada, não foi ninguém de outro partido, sem vice até o momento, ele tentando vice pra lá e pra cá e não consegue. Aí não foi a Michelle, aí não foi o irmão dele, Carlos, aí não foi o Nicolas, e aí o Nicolas grava o vídeo falando de rachadinha, e aí agora
os influenciadores bolsonaristas passaram a atacar o Nicolas junto com a Michelle e falando que, olha, esse print prova que a Michelle Bolsonaro está traindo o Flávio, porque a Michelle Bolsonaro está mantendo aí o seu principal assessor relações com o Brasil 247 e também com outras coisas. Aí começaram a acusar o assessor da Michelle Bolsonaro de manter relações com uma, que também aparece no print, que é uma assessora do STF que chama Gisele, que, segundo aí um ex-assessor do Alexandre de Moraes, ela fazia monitoramento nas redes sociais dos bolsonaristas para ver quem estava cometendo crimes. E na época ali da trama golpista. Aí os bolsonaristas estão assim, pô, por que a Michelle Bolsonaro tem contatos com gente que, para eles, com esquerdistas aí e tal? Por quê? Só que não é a Michelle, é o assessor da Michelle. O trabalho do assessor é ter contato com todo mundo de todos os lados. E mandar o material da Michelle para todo mundo de todos os lados, porque quanto mais publicar, melhor. Quando ela faz um vídeo é para ser publicado, seja por quem for. Só que, para os bolsonaristas, já é motivo para atacá-la. Então voltou aí a guerra, tá? Dos filhos do Bolsonaro com a Michelle Bolsonaro, aquela trégua lá que durou 3, 4 dias, esquece, pode esquecer de trégua. E já estão envolvendo o Nicolas. Para piorar, a campanha do Flávio Bolsonaro cometeu um erro. Eles estão contando muito com o Cássio Nunes e com o André Mendonça. Só que o problema é que alguns crimes eleitorais são cometidos agora, o resultado da punição pode não vir na eleição, caçando o Flávio, mas pode vir daqui 1, 2, 3 anos, quando o processo chega e transita em julgado. E aí o que aconteceu? O TSE tem uma decisão que proíbe, durante a campanha e a pré-campanha, o uso de deepfake. O que é deepfake? Deepfake é você pegar a cara de alguém e fazer um vídeo que essa pessoa não fez. É proibido, tá? Pelo TSE. Lembrando, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal da semana passada, do Alexandre de Moraes, que proíbe o Jair Bolsonaro de fazer qualquer declaração política, por carta, por meio de terceiros, da maneira que for, e ainda diz, o Bolsonaro está condenado e preso por golpe de Estado, e ele não tem direitos políticos, ele não pode fazer reunião política, dar opinião política, não pode, porque ele tem todo a golpe de Estado, ele usou a política para tentar acabar com a democracia do país. Então ele não é, alguns bolsonaristas ficam, mas olha, o Lula quando estava preso podia falar o quê? Mas o Lula não foi preso por tentar acabar com a democracia do país usando as suas falas. O Bolsonaro sim. Lula foi sequestrado pelo Sérgio Moro com a desculpa de a condenação sem provas do Moro era corrupção e lavagem de dinheiro. E esse crime não impede a pessoa de continuar falando de política. Agora, golpe de Estado, diferente. Aí o que aconteceu? Na convenção, nem vou mostrar aqui o vídeo porque é até crime eleitoral. O Flávio Bolsonaro, a campanha lá do Flávio Bolsonaro, mostrou um vídeo de inteligência artificial do Jair Bolsonaro, falando, eu apoio o Flávio é o nosso candidato, vote no Flávio, etc. Até pedindo voto. Ele falou que deepfake está proibido. E aí tem uma coisa, muita gente falou de punição, eu vi algumas pessoas até na esquerda tentando diminuir, falando que não. Olha, não apenas já está proibido, tem resolução dizendo que está proibido. Não, a coisa vai além. O Bolsonaro está proibido de falar politicamente, então das duas, uma. Se foi feito sem autorização do Jair Bolsonaro, é crime eleitoral. Porque você está usando deepfake e ainda sem autorização, já é usar. Com autorização da pessoa já é crime. Sem autorização é pior ainda. Mas se foi feito com autorização do Jair Bolsonaro, que todos imaginam, então ele está dando mensagem política. Que é coisa que ele não pode fazer. Porque, olha só, ou você diz que o pessoal da campanha do Flávio Bolsonaro escreveu um texto, foi lá na IA e fez o vídeo do fake do Bolsonaro falando tal texto, ou aí já é crime deles. Ou o Jair Bolsonaro foi quem escreveu o texto e aí mandou para o pessoal da campanha do Flávio para fazerem um vídeo como se fosse ele falando o texto que ele mesmo escreveu, aí é crime do Bolsonaro, além do crime da campanha do Flávio. E aí o Bolsonaro deveria voltar para a jaula. Então, é isso. Não, tem só duas opções, e uma é pior que a outra. O fato é que o campanha do Flávio está cometendo esses crimes, contando que o Cássio Nunes vai matar no peito e vai simplesmente arquivar isso. Só que tem um problema. Depois que o Cássio Nunes sai do TSE, os processos continuam. Eles vão continuar andando. E no futuro, teremos no TSE ministros como Zanin, Flávio Dino, e que não vão aliviar para o Flávio Bolsonaro. Então, agora é o Cássio Nunes e tal, só que ano que vem já não é mais. E esses processos demoram 2, 3 anos para acontecer e transitar em julgado e tudo mais. O correto seria o Cássio Nunes impor uma multa forte
para a campanha do Flávio Bolsonaro, proibir, sob uma pena de algo mais forte ainda, proibir caso faça de novo. Esse é o mínimo, tá? É o mínimo do mínimo, tá? Em último nível aí, caçar a chapa do Flávio Bolsonaro, caçar a candidatura dele, tá? Mas é o mínimo do mínimo que deveria acontecer. Veremos. Eu vi lá que o PT está estudando entrar na justiça. Como estudando, meu? É muito simples a questão. Mas tá, já começaram a dar tiro no próprio pé. Porque isso vai respingar no Flávio Bolsonaro lá na frente, tá? Lá na frente. Então você vê que um evento que era para ser, agora vai, se tornou o quê? Se tornou um foco de briga entre o Flávio Bolsonaro e seus dois maiores, que seriam seus dois maiores aliados se ele fosse uma pessoa agregadora, que são o Nicolas e a Michelle Bolsonaro. Passaram já, voltaram aí, eu mostrei aqui um post que era do Paulo Figueiredo, mas tem já do Alan dos Santos, o Kim Paim, que é o maior youtuber bolsonarista e que o Eduardo Bolsonaro compartilha ele todos os dias, também fez vídeo aí, com minutos e minutos, falando sobre o assessor da Michelle Bolsonaro, das conexões dele, que ele é um esquerdista infiltrado e tudo mais, resgatando posts antigos do assessor da Michelle detonando o Flávio Bolsonaro. E aí, prepara, porque vai ter contra-ataque da Michelle. Vai ter contra-ataque. Olha, vamos falar, o print, alguns falam que isso foi um ataque da Michelle, vai um print vazado. Quando ela contra-atacar, todos vão ver, tá? E esse contra-ataque provavelmente virá aí em vazamento de videozinho íntimo do Flávio Bolsonaro, que é isso que só se fala disso em Brasília, e que a Michelle vai vazar esse vídeo em algum momento. E falam que é a Michelle quem vai vazar o vídeo, esse é o melhor. Provavelmente quem vai vazar esse vídeo para a imprensa é o assessor dela, que deve ter o vídeo, e vai mandar para sua lista de transmissão de jornalistas e que vão publicar aí em todos os veículos possíveis e imagináveis. Inclusive, mostraremos aqui no Plantão Brasil, apesar que eu não estou na lista de transmissão do assessor da Michelle Bolsonaro. Não sou jornalista, sou pré-candidato a deputado federal pelo PT de São Paulo. Não falo aí com o assessor da Michelle Bolsonaro. Porém, nessa briga, a gente torce pra briga, né? Se um dia tiver que falar, a gente fala sim, para atacar mais gasolina na fogueira. Só que, já estão prometendo, vai ter vídeo aí vazando. Então, a campanha do Flávio Bolsonaro agora começou a ventilar, começaram a tentar fazer uma cena Michelle, e a ventilar que, olha, talvez o Flávio escolha como vice aquela vereadora de Fortaleza que a Michelle queria que fosse candidata ao Senado e que na parceria com o Ciro Gomes, eles jogaram ela para fora da chapa e colocaram o pai do André Fernandes, que é deputado federal pelo Ceará, bolsonarista, que é amigo do Ciro Gomes. E aí eles vão apoiar o Ciro Gomes para governador do Ceará. A família Bolsonaro vai apoiar o Ciro Gomes. E vai ser a coisa mais engraçada do mundo, e já está confirmada isso, tá? Porque o Flávio Bolsonaro vai apoiar o Ciro Gomes, mas o Ciro Gomes vai apoiar o Caiado. Aí você fala, peraí. Você apoia um cara que não tá te apoiando? Em nome de que isso? Não se sabe em nome do que. Realmente não sei. Vou falar, não, é maracutaia. Que maracutaia é essa? Fizeram uma coisa de bastidor. Alguém que tá pagando por fora por esse apoio. O que tá acontecendo? Como é que você vai apoiar alguém que não te apoia?